Olá, seja bem-vinda a mais um programa Ser Mulher e hoje o nosso tema será musicalização infantil. Você como mulher, você como mãe, como você pode educar o seu filho musicalmente? Não perde, não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta aqui no Ser Mulher, seja muito bem-vindo e hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre a musicalização infantil, como educar o nosso filho na área musical, como introduzir a música dentro do universo infantil. E quem está aqui conosco para nós conversarmos, batermos um papo excelente, que eu tenho certeza que vai inspirar você e vai instruir você também, é a professora de música e pianista Débora Barboni. Seja bem-vinda, Débora, querida. Obrigada, vem lá de São Paulo. É verdade. Ela aqui também é psicopedagoga, especialista nessa área, né? E já escreveu vários artigos em revistas assim muito famosas, né? Ela veio aqui para conversar com a gente e também o meu querido amigo, maestro André Bustillos. André, seja muito bem-vindo ao nosso programa Ser Mulher. Sua presença aqui nos honra e muito pelo seu trabalho, tá? E nós vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu quero perguntar para Débora, para você contar para a gente, né, na sua experiência, qual tem sido a influência da música na vida social da criança? Com que idade que a gente pode colocar já a criança em contato com a música? O que a música traz na educação do nosso filho? Olha, Jenny, a música ela tem uma função social muito importante porque ela é uma forma de expressão. Nós podemos nos comunicar através da música, ela faz parte de diversos momentos importantes da nossa vida. Então, desde os rituais como festas de casamento, festas de aniversário, como também no dia a dia, a música tem a incrível capacidade de nos fazer acalmar em dias estressantes. Você coloca uma música, a sua música favorita, e automaticamente esse estresse vai embora. E de irritar também, né? Que tem algumas músicas que irritam a gente. Exatamente. Depende do gosto, né, Débora? Exatamente, é verdade. E a música, ela também é muito presente na vida da criança desde sempre, né? As pesquisas mostram que mesmo antes de nascermos, nós já temos contato com a linguagem musical, porque o feto já está apto para receber informações a partir do 5º mês de vida intrauterina. Então, quando o bebê nasce, ele já teve muito contato com a música. Ele já é capaz de reconhecer a voz da mãe, reconhecer canções que a mãe cantava para ele durante a gestação. Ou seja, a aprendizagem musical começa antes mesmo de nascermos. E por causa disso, a música é muito natural. Conforme a criança vai crescendo, a música também acompanha diversos momentos da vida dela. Então, desde as cantigas de ninar, desde as cantigas que os pais, os educadores interagem com essa criança através das canções, através da música, desde a rotina da escola que a música se faz tão presente. Então, com isso, a criança vai tendo experiências positivas com a música e com isso ela quer interagir. E nós sabemos a importância da motivação para que a aprendizagem aconteça. E é por isso que a música faz parte de praticamente a maioria das rotinas da escola. E hoje, felizmente, nós temos a aula de música, né? Hoje nós temos uma lei que fala que as escolas têm que ter a aula de música. E o processo destinado a essas crianças, nessa primeira infância, que vai de 0 a 6 anos, ele é chamado de musicalização infantil, onde as crianças, elas têm contato com a música, elas vivenciam a música, os elementos musicais, através de duas poderosas ferramentas para a criança, que são as canções e as brincadeiras. Através das canções, nós trabalhamos a musicalidade, a acuidade auditiva, o ritmo, a melodia, a harmonia. Imagina. E através das brincadeiras, nós conseguimos alcançar a natureza da criança. O que a criança mais gosta de fazer? Brincar e se movimentar. Então, nós unimos essas duas ferramentas e através de canções dramatizadas, histórias cantadas, histórias sonorizadas,
brincadeiras de mão, brincadeiras de roda, tocando, explorando instrumentos musicais, objetos sonoros, a criança ela vai se desenvolvendo, vai construindo a sua inteligência musical e vai criando a base para outras inteligências também. Interessante. Porque ela desenvolve a criatividade, a desinibição, a percepção auditiva. E qualquer criança pode tocar um instrumento? Qualquer criança pode se dar bem com a música, assim? Então, como que você identifica isso lá dentro da sala de aula? Então, olha, eu como professora, obviamente, eu percebo que tem crianças que têm mais facilidade do que outras. Óbvio que existem graus de talento. Mas as boas notícias das pesquisas é que todos nós podemos desenvolver a inteligência musical, Que ótimo. desde que tenhamos oportunidades prazerosas, de modo que nos estimule a praticar, porque nós sabemos que para uma habilidade ser construída é necessário muita prática. Isso é muito importante, porque assim, na verdade, eu acredito que foi isso que aconteceu com você, né, André? Foi mesmo. Porque conta pra gente como que a música entrou na sua vida e o que ela mudou em você, o que aconteceu, conta a sua história um pouquinho, porque hoje, gente, para vocês, né, que não sabem, eu tenho certeza que muita gente conhece o trabalho já, mas o André ele tem um trabalho maravilhoso com a Orquestra Caris, onde ali ele consegue agregar, né, vários adolescentes, são jovens, tem as pessoas com uma idade um pouquinho mais avançada também, mas a maioria são jovens, adolescentes. É um trabalho maravilhoso que eu mesma já fiz questão de participar, de estar junto, para mim é uma honra. Então, conta pra gente, André, da sua experiência. A minha experiência com música foi exatamente o que a Débora comentou. Eu me interessei por música porque, como a gente participa de uma igreja, na igreja a gente via, na época era uma banda marcial, né? E aí eu comecei participando, tocando o famoso tarol, né? Que é aquele instrumento de percussão. E eu achava muito legal os músicos tocando, né? E me interessei por querer tocar um instrumento. Só que foi interessante porque na época a pessoa que cuidava dessa parte, ele queria uma formação mais teórica. E eu com 9 anos de idade não tinha interesse em ficar decorando fórmulas, esse tipo de coisa. E aí eu falei para minha mãe, não, eu não quero aprender música, deixa isso para lá porque é muito chato. E um dos músicos da banda, ele falou, não, eu vou te ensinar música. E isso foi interessante porque ele me deu um instrumento. Na época era um trombone, que eu me interessei por um trombone. Eu falei, mas eu não sei música. Ele falou, não tem problema. E ele me ensinou a soprar o instrumento e ele desenhava no caderninho a posição dos pistos, né, do trombone. E eu comecei a tirar umas musiquinhas de ouvido, né? Então essa experiência que a Débora... Essa experiência que a Débora falou de imergir na música, isso é muito importante. E aí quando eu comecei a tocar algumas coisinhas, umas músicas, eu disse, olha, agora eu quero tocar junto com o grupo. E aí ele falou, bom, você precisa aprender música. Eu falei, então deixa, porque é chato. Porque tentaram fazer eu decorar um monte de textos, um monte de coisa, aquelas bolinhas. Ele falou, não, e aí ele passou a me ensinar a música com base no que eu já sabia executar do instrumento. E é o método que eu uso para ensinar, eu sou saxofonista também, é o método que eu uso para ensinar os meus alunos. Olha, eu nunca peguei música, não conheço nada, eu dou um saxofone na mão deles e ensino eles tirarem um som, umas notinhas, né? O famoso do, ré, mi, fá, fá, fá. E aí eles, pô, que legal, com uma semana eu tô fazendo um barulho no instrumento. Aí eu vou colocando a parte teórica junto, então isso traz um interesse muito grande. E é muito importante começar cedo, já desde criança. André, conta pra gente então, o que você acha que é importante realmente na educação da criança? Eu acho que é importante ter um contato cedo com a música para que a criança ou o adolescente ele desenvolva o gosto musical. Se a pessoa não tem contato cedo com a música, é o caso clássico das pessoas que às vezes são desafinadas ao cantar. Eu conversei com alguns profissionais da área, alguns psicólogos, inclusive, eles disseram, olha, porque não cantaram ou não participaram de coisas musicais quando criança. Não tiveram experiências com a experiências música, musicais. Né? E aí a pessoa tem dificuldade ao ouvir determinados tipos de música, de entender a música. Então cai naquilo, esse tipo de música é chato. A pessoa, ela desenvolve, lógico que gosto é uma coisa muito pessoal, mas desenvolver, achar que determinado estilo
é mais chato, porque ele não conseguiu entender. E conversando com produtores, que eu também trabalho nessa área de estúdio, eles comentam isso, que às vezes quando você vai fazer um arranjo para gravação, a chamada música comercial, às vezes é simplificada a estrutura de acordes, a música é um pouco mais repetitiva para que agrade ao público, né? Porque o modo como a gente consome música hoje mudou muito. Então, antigamente você sentava, você tinha aquele aparelho de alta fidelidade e ficava ouvindo a música. Hoje você está trabalhando e com um foninho no ouvido ouvindo música, mas você não está prestando atenção. Você vai numa balada, você foi ver seus amigos, foi conversar, socializar e aí tem uma música de fundo lá rolando. Uma coisa que eu vejo muito, vai no show, você não vê o pessoal realmente participando do show, tá todo mundo com o celular fazendo selfie, tentando tirar uma foto com o artista. Então o modo como se consome música hoje é diferente. Então ninguém quer muito, olha, o que acorde legal, que estrutura harmônica legal. Não, eu estou ouvindo música lá, mas talvez é porque isso não foi desenvolvido. Em outros continentes, ou na América, nos Estados Unidos ou na Europa, existe aquela coisa de aprender música desde cedo. Musical, isso. Né? A gente então, pode dizer assim. Você, de cada 10 pessoas, talvez 5 saiba pelo menos fazer um barulhozinho em algum instrumento. Então isso refina o gosto. Isso afeta totalmente o mercado da música, o modo como ela é consumida, os artistas são mais valorizados. Né? Então isso é muito importante que as crianças tenham esse contato. Na orquestra, nós temos lá adolescentes de 13, 14 anos, e às vezes quando eles falam nas escolas dele, olha, eu toco violino, ou eu toco piano, nossa, mas o que tem a ver? Ah, toca aí, sei lá, tal música, sabe? Eles acham que é pegar uma música comercial que está rolando e tocar no violino. Eles não têm essa noção de como o instrumento funciona, o que é uma partitura, como que um grupo funciona. Então, por isso essa importância desde cedo estar em contato com a música para que tenha esse background, né? Para que tenha essa musicalização, para que entenda a música realmente. Né? O modo de consumir a música seja diferente. Muito bom. Interessante. Débora, fala pra gente um pouquinho, né? Quais os benefícios da música, por exemplo, para uma criança que já teve a educação desde pequenininha, né? E hoje está na adolescência, por exemplo. O que todo esse processo de musicalização infantil pode trazer para uma criança, por exemplo, na época de vestibular? Né? Porque a gente sabe que a música trabalha muito a questão da concentração, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, pra gente finalizar. A música, como ela nos motiva, ela é capaz de nos fazer desenvolver diversas habilidades. Então, por exemplo, a criança que começa desde pequenininha a praticar música, além de desenvolver o discernimento musical, que na fase da adolescência, por exemplo, vai contribuir para que esse adolescente tenha mais discernimento, maior sensibilidade para fazer as suas próprias escolhas. Nós sabemos que a música faz parte de uma cultura que influencia o comportamento das pessoas. Então, o adolescente, na hora de descarregar o estresse, ele vai buscar uma música de maior qualidade. E nós sabemos que a música influencia nossas emoções. É verdade. Pode nos fazer sentir bem como mal. Como mal, é verdade. Então a música, ela tem esse poder. E ela também desenvolve diversas habilidades, como nós já falamos. Então ela desenvolve a percepção auditiva. Então a pessoa que cresce tendo contato com a música de forma agradável, de forma positiva, desenvolvendo os elementos musicais, ela vai ter uma maior percepção auditiva que auxilia na aprendizagem de um idioma, por exemplo. Olha, que interessante. Ela vai terá mais facilidade também no raciocínio lógico, matemático, na memória, na concentração, na imaginação, na criatividade, enfim. São habilidades que auxiliam a pessoa independente da área de estudo que ela vá se envolver. E ela, acima de tudo, traz alegria. Ela pode ser uma válvula de escape também no sentido de, nos momentos tristes e alegres da vida, tocar um instrumento, cantar com os amigos. Ótimo. Por isso que também é importante os pais estarem atentos às qualidades que estão sendo oferecidas a essas crianças desde pequenos. Justamente aquilo que o André está falando, para que tenha mais discernimento nas escolhas, no que vai. É igual que ele falou da música clássica, né? Das músicas que a pessoa escuta e de repente fala, nossa, mas ai, que chato. As pesquisas mostram que os estilos que nós temos experiências positivas desde pequenos são os estilos que nós vamos ter prazer na fase adulta. Então, por exemplo, pessoa que vai na balada, escuta aquelas músicas em momentos felizes, brincando com os amigos, ele vai associar essa música ao prazer. Caso ele cresça, por exemplo, ouvindo música clássica nas aulas de musicalização, dramatizando, dançando,
tocando junto com os amigos, num ambiente favorável. Aí mais pra frente ele vai aprender o instrumento musical e ele lembra, nossa, essa música de Beethoven, eu aprendi sobre Beethoven, eu dancei uma música de Beethoven, poxa, eu toquei com os meus amigos, puxa, que legal. Isso vai trazer Vai lembranças, trazer memórias, né? isso para adolescência, Verdade. na fase adulta, quando ele ter interesse em assistir uma orquestra, um concerto, porque a música ela traz essas experiências positivas. Então os pais devem estar bem atentos nesse sentido também. Legal, muito obrigada, viu, Débora, pela sua presença, pela sua participação. O seu trabalho é lindo. Ah, muito obrigada. Parabéns. Eu tá? estou muito feliz pela oportunidade, viu, Jane? Eu que agradeço. E com certeza as mamães que estão assistindo, né, ou mesmo até os jovens, os adolescentes, com certeza estão mais esclarecidos. Foi muito bom, tá? Obrigada, André. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, que você continue firme lá com aqueles jovens, com aqueles adolescentes, tá? E venha aqui convidar a gente quando tiver alguma apresentação especial, que a gente faz questão de divulgar, tá bom?